Olá, pessoal. Agora vamos continuar a segunda etapa, nosso trabalho aqui de montar a linha de balanço. Como a gente já conversou, o segundo passo se refere a definir as durações em função também das equipes, né? Nós temos que entender a quantidade de trabalho, a característica da obra, para poder definir quantas equipes a gente vai trabalhar. Nós já conversamos com o pessoal da empresa e eles disseram que seguem esse conjunto de pacotes de trabalho em determinado pavimento. Lembra? Ok. Lembra que a gente tinha comentado antes que precisa fazer um de para, ou seja, desses pacotes de trabalho para os serviços que estão orçados, os serviços que estão definidos em função do projeto. Está lembrado? Olha só. Aqui, nós temos desse lado esquerdo, os pacotes que seguem essa sequência. É assim que a empresa diz que trabalha. E, por outro lado, nós temos um conjunto de serviços em função do projeto que foi feito um orçamento, foram tirados quantitativos, tá? Então, agora eu vou te mostrar, na prática, como é que funciona usando um caso real. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada no orçamento real dessa obra e vamos construir o nosso de para poder trabalhar com a nossa linha de balanço. Vamos lá. Muito bem. O que foi que eu recebi dessa empresa? O profissional responsável pelo orçamento, ele me passou esse levantamento dele aqui, ó. Ele organizou o orçamento da obra em grupos e subgrupos, que é muito comum, né? Aqui nós estamos vendo os indiretos. Você tem as unidades, por exemplo, aqui é mês, a quantidade. Está previsto esse item, que é um bombeiro no canteiro de obra durante 10 meses. Custo unitário e um custo total, tá? Eu vou descer um pouco para você ter uma ideia do porte da obra, da organização dela. Depois ele definiu como grupo despesas preliminares. Entenda que isso é muito comum que você receba um orçamento, não seja um orçamento seu, e você vai ter que planejar. De repente tem outra pessoa na equipe da empresa que você trabalha, que cuida do orçamento, e você está cuidando do planejamento. Ou você é um prestador de serviço, e como prestador de serviço, você vai ter que pegar o orçamento disponibilizado pela empresa, que ela já realizou, ela contratou outro profissional. O ideal é que você participe da equipe ou você faça o orçamento e planejamento. Por quê? Para que você defina como vai ficar essa estrutura, tá? Ou participe dessa definição. Muitas empresas, preste atenção no que eu vou te contar agora. Muitas empresas, até para economizar, elas procuram adiar o máximo possível a contratação, tá certo? Então, o que é que ela faz? Ela contrata o projeto e o projeto vai andando. Aí lá na frente contrata um orçamentista, aí esse orçamentista levanta os custos baseado no que está definido no projeto naquele momento. Mas lá na frente ela vai contratar o planejador, para que o planejador faça o cronograma, fluxo de caixa, distribuição de pessoal, material, aquilo que a gente já conversou no módulo anterior, que vocês viram já um pouquinho. Ou seja, ela vai querendo contratar de um por um. Eu vou te dar uma dica. Na hora que você estiver tratando com um possível cliente ou na empresa que você está trabalhando, coloca a seguinte situação. É importante que o planejamento ele inicie antes. Ele inicie e antes, não apenas durante o orçamento, porque precisa definir, ou ajudar a definir essa estrutura. Por exemplo, nesse caso, deixa eu te mostrar aqui, foi organizado de uma forma que está agrupado por serviços nessa guia geral. Mas como eu tinha conversado com a pessoa do orçamento, nessa outra guia custos, aqui embaixo, você vai observar que está parecido, mas tem uma grande diferença. Vou te mostrar aqui embaixo. Ele pegou e organizou o serviço, por exemplo, ele está em estrutura e organizou por pavimentos. Estrutura do subsolo, estrutura do térreo, do mezanino, do primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento. Se a gente for ver outras etapas de serviço, aqui nós temos o quê? Movimento de terra, né? Tem alguns movimentos de terra espalhados. Pronto, paredes e painéis, excelente. Paredes e painéis. Quais são as paredes e painéis do subsolo 2, do subsolo 1, do térreo, ok? Mezanino, primeiro pavimento, segundo pavimento, assim por diante. Então você vai poder observar que os vários serviços estão organizados por local. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque é o padrão dele? Não. Porque nós nos reunimos, conversamos, eu expliquei a necessidade dessas informações para um planejamento no formato de linha de balanço. Ele sabe o que é linha de balanço. Eu mostrei um exemplo de trabalho, ele entendeu e se deu o trabalho de organizar dessa forma. É importante que, no mínimo, o planejamento inicie junto com o orçamento nesse sentido, de definir como as informações do orçamento vão ser agrupadas. Ó. Tá vendo? Agora, o ideal
O ideal é que o planejamento inicie com um projeto. Porque na hora que você está desenvolvendo o projeto, existem detalhes que uma pessoa que entende de planejamento, entende de processo construtivo, pode ajudar no projeto e resolver, minimizar ou evitar várias dificuldades ou melhorar o potencial de situações benéficas mais à frente. Repetindo, o mínimo é discutir com o orçamento para poder combinar com ele essa estrutura. Tá vendo? E o ideal é partir o planejamento junto com o projeto. Como eu te falei, a empresa vai querer evitar esse tipo de despesa. Mas olha, se você já é um funcionário da empresa, você já está lá, então não tem problema. Né? Então, compensa você participar. Pode ser que você ache que vai te dar mais trabalho, mas é o contrário, vai reduzir o seu trabalho futuro. E se você não é funcionário da empresa, você é um prestador de serviço, coloque isso como diferencial. Coloque da seguinte forma, por exemplo, você chega e diz, olha, eu quero acompanhar desde o projeto, a gente fecha o contrato, você não me paga praticamente nada agora, só um sinal baixíssimo, sinal de 5% do valor do contrato. Eu vou participar de todas as reuniões. Depois que concluirmos a primeira etapa do orçamento, com o fechamento dessa estrutura aqui, desse detalhe, aí eu começo a trabalhar montando e acompanhando o orçamento. Com isso você recebe planejamento até mais cedo. Mas 95% que você vai me pagar no período normal. Então, de repente, isso é suficiente e te traz umas vantagens. Por exemplo, você já fica com o contrato fechado logo desde cedo e fica aguardando só o momento certo para efetivamente começar a montar o plano e participa de reuniões, se mostra como profissional ou uma empresa diferenciada. Vale a pena analisar essa alternativa e outras, né? Você tem a sua criatividade para pensar nisso. Então vamos lá. Então aqui são as quantidades dos serviços organizados por local, no caso pavimento. Tá. Então, com isso, eu posso começar a fazer aquele de para, né? Posso ligar agora o serviço com um pacote. Muito bem. Agora, eu preciso de mais informações. Aqui eu tenho quantidades, ó. Quantidades são informações importantes que eu preciso ter. Mas eu preciso também ter as composições para saber que profissionais estão envolvidos e qual é o coeficiente de produtividade. Então, vamos dar uma olhada nas composições que eu recebi para essa obra real. Muito bem. Então, aqui agora você está vendo a planilha, ó, que eu recebi com uma planilha de composições da obra, né? Planilha de composições analíticas. Aqui ele está me dizendo qual é o serviço, que deve ter no orçamento em vários locais, tá? A unidade desse serviço é metro quadrado. Que mão de obra eu estou usando? Ele aqui colocou já uma mão de obra fechada, então eu vou ter que ver uma alternativa ou em outro local, ou uma ficha, ou num relatório complementar dele, para saber que mão de obra ele utilizou aqui, porque aqui ele já está fazendo isso em metro quadrado. Aqui eu tenho material, foi areia grossa e cimento. Nessa próxima composição, nós temos piso tipo cimentado, espessura 1,5 centímetro. 1 hora de pedreiro por metro quadrado. Você consegue ler esse tipo de ficha, né? Vamos fazer essa leitura junto, só por garantir. Eu tenho um serviço chamado piso tipo cimentado, espessura 1,5 centímetro, pavimentação externa. Isso está medido e quantificado em metro quadrado. Como mão de obra, eu tenho pedreiro. Eu preciso de 1 hora de pedreiro por metro quadrado desse serviço. Também tenho servente. Eu preciso de 1,15 horas de servente por metro quadrado nesse serviço. Vamos continuar a leitura, só para a gente fazer esse treino, né? Também tem areia grossa. Eu preciso de 0,02 metros cúbicos de areia grossa por metro quadrado desse serviço. E cimento, eu preciso de 5,48 quilos de cimento por metro quadrado para esse serviço. Ok? Então é assim que funciona a leitura. E aqui a gente tem os diversos itens que ele mandou para mim de composição. Toda a vida que eu tenho uma mão de obra fechada dessa forma, assentamento porcelanato. Por que o cara fez isso? Porque aqui é um profissional que ele deve estar considerando o valor adicional para poder pagar uma produtividade. E o servente, com certeza, está fora dessa produtividade. Então, eu sei que aqui eu preciso de 1h30, segundo ele, 1h30 de servente por metro quadrado para assentamento desse porcelanato reserva aqui, exterior. Então, eu vou ter que procurar uma outra fonte, seja um relatório complementar dele, ou algum tipo de tabela padrão, ou informações que eu já tenho de outras obras, tá? Então, nós vamos trabalhar na realidade com esse serviço e vamos ter que criar uma planilha nossa para construir o de para. E aí eu montei a planilha, vou mostrar para ti. Vamos olhar juntos. Muito bem.
Aqui nessa planilha, o que foi que eu fiz? Lembra que nós vamos montar a linha de balanço do pavimento tipo? O que eu vou te mostrar aqui serve para os outros pavimentos, se você quiser fazer esse tipo de análise para dimensionar durações dos outros pavimentos também. No pavimento tipo, eu separei as etapas de serviço que estão lá naquele orçamento. Olha só, por exemplo, etapa 5, né? Grupo 5, superestrutura. Tem o forma, concreto, lançamento de concreto e as armaduras. Aqui as unidades e as quantidades que eu trouxe daquele orçamento. Eu já defini que esses serviços eles estão no pacote 01, aqui nessa coluna. Eu criei uma coluna do lado e disse, esse serviço pertence a qual pacote? No caso, todos pertencem ao 01. Muito bem. Qual é a produtividade em horas que eu estou esperando desses operários pelo que estão nas composições do que o cara mandou, ou numa ficha complementar que ele mandou, se for o caso, ou tenho na minha base de dados, ou que eu peguei em alguma fonte, que inclusive existe fontes na internet. Bem, então a gente definiu um determinado coeficiente de produtividade, né? Lendo aqui, ó. O profissional responsável pela forma, ele precisa, segundo o que está aqui, 0,375 horas, né? Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui tudo está em hora. 0,375 horas para fazer 1 metro quadrado de forma plana, chapa compensada, plastificada, espessura 12 milímetros, ok? Muito bem. O que mais? Lançamento de estrutura de concreto. O profissional envolvido aqui, ele precisa de 0,195 horas para cada metro cúbico de lançamento de concreto na estrutura. E esse outro profissional, 0,012 horas para cada quilo de aço, tá? Como aqui tudo é quilo de aço, né? Existe uma pequena variação, mas aqui, pelas bitolas, acabou ficando próximo. Não fiz alteração. Aqui eu estou quantificando o total de horas necessárias para cada serviço. Vamos ver. Se eu tenho 585,8021 metros quadrados de forma e o profissional, um único profissional, precisa de 0,375, então a quantidade total de horas desse tipo de profissional é 219,68. Tá? O que mais? Lançamento concreto. Esse profissional, eu vou precisar um total de 0,195 vezes 78,23 metros cúbicos, que vai me dar 15,26 horas desse profissional. E o ferreiro, o profissional aqui da armadura, eu vou precisar 0,012 horas vezes o somatório desses quilos de aço, né? Do total de aço que eu tenho, que me dá 70,56, 57 horas de ferreiro. Bem, aí eu defini uma equipe. Quantos operários eu vou trabalhar? Deixa aqui um pouquinho. Quantos operários eu vou precisar trabalhar? O que eu quero nessa equipe? Eu coloquei a seguinte equipe. Olha, eu quero trabalhar com 8 carpinteiros, 2 pedreiros e 4 ferreiros. Nesse contexto, eu tenho aqui um ciclo, tá? Que eu teria necessidade de aproximadamente 3 dias e meio de trabalho de carpinteiro, aproximadamente 1 dia de trabalho de pedreiro e aproximadamente 2 dias de trabalho de ferreiro. Se eu for somar, ele vai dar um total de 6 dias,6, né? Praticamente 7 dias, ok. Só que alguns desses serviços ocorrem mais ou menos em paralelo, né? Eu não preciso montar toda a forma para começar a colocar armadura. Então, antes de eu terminar de montar toda a forma do edifício, daquele pavimento tipo, eu já vou lançando a armadura lá. Então, eu vou ganhando um pouquinho de tempo. Minha sugestão, como deu 6,59, de repente a gente pode adotar um ciclo de 6 dias, tá? Então, aqui foi só para você entender o cálculo. Vamos ver um pouquinho mais, é importante que você entenda bem. Esse material você também recebeu, pode olhar com calma essas planilhas. Mas vamos aqui. Paredes e painéis. Serviços são esses, ó. Esses 4 serviços estão em paredes e painéis. E eu, do lado dos pacotes aqui na empresa, eu vou dizer o seguinte: como é que a empresa trabalha? Esses 3 pacotes estão em vedação. Tem um detalhe. Essa empresa escolheu, por uma questão de acelerar a obra, porque a obra, como é um hotel, não é apartamento residencial, ela escolheu já executar o que tiver de alvenaria de bloco de gesso já na partida do pacote de vedação. Okay? O bloco de gesso não vai ficar para ser colocado depois sobre o piso acabado, né? Sobre o porcelanato. Então, se é dessa maneira que ela trabalha, ou resolveu trabalhar especificamente nessa obra, esses estão no pacote de vedação.
Só que o encunhamento foi para um pacote que ela chamou de argamassado. Nós temos que trabalhar e descobrir como é que a empresa executa. Então, você chama o pessoal técnico da empresa e conversa com eles. Da mesma forma, a gente saiu aqui definindo. Pegamos os coeficientes de produtividade de cada serviço. Em função da quantidade, definimos a quantidade total de horas de cada serviço. Esse serviço aqui, como é um serviço terceirizado, você não precisa definir isso. Nós vamos informar o terceirizado qual é o cronograma que ele tem que atender e ele mesmo vai dimensionar as equipes dele e nós vamos controlar isso. Definir a quantidade de operários que a gente quer. Eu quero, por exemplo, estou estimando, eu gostaria de trabalhar com 6 pedreiros no processo de marcação e de levantar os blocos de concreto. Isso me dá determinado ciclo individual, que daí eu vou poder depois calcular o ciclo do pacote. E aqui eu quero trabalhar com 4 pedreiros no encunhamento de alvenaria. Perfeito? Impermeabilização, nós temos na etapa impermeabilização, nós temos 2 serviços que são feitos com o pessoal próprio, que é a regularização de piso e a proteção mecânica nessa empresa. E a impermeabilização em si, com a manta asfáltica, é feito por terceirizado. Então, o que é terceirizado, como a gente já comentou, ele vai ter que se adequar ao nosso cronograma, nós vamos sentar com ele, ter uma reunião. E o que é nosso, nós estamos calculando os ciclos e definindo quantos operários nós queremos trabalhar em cada serviço. Obviamente, separamos também aqui os pacotes. Por exemplo, esse primeiro serviço da etapa impermeabilização do orçamento ficou no pacote 5, os terceirizados estão no pacote 6 e esse último serviço está no pacote 7. Tá? E assim você percebe que foi feito sucessivamente. Essa organização entre pacotes dos serviços, o cálculo da quantidade de hora total, definindo a quantidade de operários que a gente quer trabalhar, ou pelo menos estimando para depois fazer regulagem, que nós podemos fazer isso, para encontrar os ciclos, e o que é terceirizado, nós nos reunimos com ele e definimos isso em conjunto para que ele siga a batida e o ritmo que nós precisamos. Tudo bem, como é que ficou isso? Ficou assim, vamos lá na empresa. O que é essa planilha? Essa planilha é uma tabela dinâmica que foi montada, observe aqui os campos da tabela dinâmica. Essa tabela dinâmica foi montada em cima desses serviços orçados com os cálculos de quantidade, ciclo, etc. Tá? Então, nós pegamos, vamos revisar, nós pegamos o orçamento, trouxemos aquilo que se refere ao pavimento tipo, porque nós vamos fazer a linha de balanço do pavimento tipo, trouxemos etapas e os serviços com suas respectivas quantidades, saímos definindo para cada serviço qual pacote ele pertence, em seguida verificamos os coeficientes de produtividade relativo a cada serviço para o operário que comanda a produção, né? Se eu tenho, por exemplo, um eletricista, um auxiliar, quem comanda a produção é o eletricista. Se eu tenho um trabalho de assentamento de revestimento de porcelanato, onde eu tenho pedreiro e servente, quem comanda a produção é o pedreiro. Tranquilo, né? Você não precisa ter dúvida com relação a isso. A partir das quantidades levantadas, calculamos a quantidade total de hora para cada operário que comanda a produção, para cada profissional que comanda a produção. Definimos, estimamos, podemos dizer assim, né? Definimos ou estimamos uma quantidade de operários desse para cada serviço, ele foi definindo o ciclo, e aqui nessa tabela dinâmica, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. Simplesmente nós agrupamos em função do pacote, pedimos que ele trouxesse os ciclos e somasse, e aí nós temos o ciclo adotado. Então, o ciclo de 6.59, na verdade, eu preferia adotar um ciclo de 6. Redação. Ciclo de 12.96, adotei um ciclo de 12. Peraí, Alex, por que somando a matemática está dando 12.96 tu está usando um ciclo de 12? Simples. Na hora que eu agrupo os serviços em pacotes, as equipes conseguem se organizar de uma forma melhor e eu mesmo, enquanto gestor, posso acompanhar a maneira como eles estão trabalhando e tentar sugerir formas melhores. O mestre, o encarregado, o técnico de edificações, o tecnólogo de construção civil pode fazer isso. Então, o esperado é que nós ganhemos um pouco mais de produtividade. Então, se aqui eu tenho 12.96, eu deveria estar procurando trabalhar com 12, tá certo? E assim por diante. Então, eu normalmente reduzo um pouco o meu ciclo adotado em comparação ao ciclo calculado. Até porque eu estou estabelecendo uma meta. Eu quero que o pessoal persiga um índice de desempenho melhor. Eu quero que ele se desempenhe melhor do que a média. Essa é a minha função enquanto gestor da obra, tentar encontrar um desempenho, criar as condições para um desempenho melhor do que a média. Não só agora aqui com esse planejamento, mas com a própria organização da produção, suprimentos, a logística de suprimento interno, fluxo de material dentro da obra, etc. Ok?
Também, aqui você vê que o espaço onde vai ser definido, né? Já tem uns que eu coloquei, outros não, mas qual é o seu trabalho agora? Seu trabalho é definir qual vai ser o ciclo. Esses aqui são terceirizados, ele não aparece. Ó. Terceirizado não tem, nós vamos adotar juntos, tá? Revestimento de parede de piso, deu 36, de repente você quer adotar aqui um 32, 34, 30, 36. Então você iria definir na sua prática. Na hora que nós formos montar, eu vou escolher um, você vai seguindo. Bem, existem pacotes complementares. O que são isso? Nem sempre o orçamento ele traz realmente todos os serviços, principalmente instalações. No nosso ciclo de pacotes da empresa, existiam 5 pacotes que não estavam definidos dessa forma no orçamento. Mesmo eu tendo conversado com a pessoa que fez o orçamento, foi que ele me disse, cara, eu não tenho os meus projetos bem detalhados agora de instalações, eles não estão resolvidos. Quando eu fiz o orçamento, eu só tinha arquitetura e estrutura. Não tem problema. O que é que nós vamos fazer? Pegar e gerar abaixo da tabela dinâmica pacotes complementares. Todos os pacotes que não estão definidos no orçamento nós vamos colocar aqui. E o que nós vamos definir é, em função do ritmo que nós estamos querendo atingir, nós vamos também adotar ciclo para aquele trabalho, porque nós estamos planejando o andamento da obra. Certo? Uma dica prática e importante para você, em termos de planejamento e linha de balanço, é a seguinte, eu vou pular lá para a estrutura, me acompanha. Se eu adotei um ciclo de estrutura de 6 dias, ele é o primeiro serviço que está dando partida nos demais da linha de balanço, a dica é a seguinte, sempre procure, na medida do possível, da realidade prática, que os outros serviços sejam múltiplos ou iguais ao ciclo da estrutura. Múltiplos ou divisores inteiros. Por exemplo, traduzindo, ou os outros serviços eu tento adotar 6, se for possível, ou eu tento adotar 12, ou 18, ou 3, ok? Então, eu vou tentar seguir isso. Então, por exemplo, a vedação. A vedação tinha dado 12,96. Eu até comentei que é importante reduzir. Eu reduziria para 11? Poderia até ser, mas eu preferiria reduzir para 12. Por quê? Porque é múltiplo de 6. O próximo serviço aqui, ó, regularização de área molhada, deu 3,72. Eu poderia reduzir para 3,5. Para começar, eu sugiro que nunca coloque números quebrados. Sempre números inteiros, tá? Porque, assim, uma equipe vai terminar de manhã, aí durante a tarde, ou depois do almoço, ela vai se mudar para outro local, aí vai chegar e vai fazer. Não conte com isso no seu planejamento. Trabalhe com datas inteiras, tá certo? Até porque existe a possibilidade da equipe estar terminando o serviço um pouquinho depois do almoço. Então, eles vão, na prática, muito provavelmente o que eles vão fazer é, na parte da tarde, ou já desde o final da manhã, desacelerar e trabalhar mais devagar e acabar mais ou menos no final do expediente, tá? Não vamos contar aí com um fluxo ou uma vontade, uma motivação tremenda das equipes de produção, não. Não vamos contar com isso no planejamento. Na obra, se você é o gestor, você tenta criar condições para isso, mas no planejamento, vamos deixar esse raciocínio fora, que isso vai servir de margem de segurança para a gente. Então, voltando. Regularização da área molhada, eu adotaria aqui 3 dias. Quem é esse outro? Impermeabilização. Muito bem. Se é impermeabilização, por exemplo, eu tenho que adotar múltiplos e passar isso como uma meta para o nosso terceirizado. Então, por exemplo, eu adotaria 6 dias. Aqui o argamassado deu 8,67. Perdão. O argamassado aqui deu 8,67. 8,67, você diz, rapaz, adotar 8. Muito bem. Se você adotar 8, porque acha que está muito puxado fechar em 6, a partir daí nós temos, de repente, uma outra referência. A partir de agora, eu vou tentar trabalhar com valores iguais, múltiplos ou divisores de 8. Então, 8, ou 16, ou 8, 4, tá certo? Bem, mas se você quiser, você pode dizer o seguinte, não, eu acho que tem como o pessoal se organizar melhor e eu queria puxar mais, tentar puxar essa produção. Se não der certo, a gente replaneja. Mas eu quero trabalhar com 6. E assim sucessivamente. Seguindo isso, vamos lá para baixo e ver a história dos pacotes complementares. Aqui eu estou no pacote 7, argamassado. Então vamos lá embaixo. Olha, se eu tenho o 3 e o 4 antes do 7, eles têm que ser múltiplos ou divisores do 6, porque é no ciclo que eu estava seguindo. Na instalação hidrossanitária, eu analiso o projeto, vejo a quantidade de instalações que tem e tal. E, obviamente, vamos definir uma equipe para cumprir essa meta. Mas, por exemplo, seria interessante se eu trabalhasse com 3
e 3, por exemplo. Se eu tivesse num ciclo de 8, por exemplo, aí eu poderia trabalhar 4, 4. O dimensionamento dos funcionários, dos operários, seria em função desse prazo. E assim, por exemplo, cabe a ação. Quando eu passar do item 9 lá nos pacotes, eu vou ver que ciclo eu estou e tento ajustar. Quando eu passar do 18, do 19, quando eu passar do 18 e do 19 nos meus pacotes, eu tento ver qual é o ciclo que ele está e tento adequar esse ciclo. Entendeu? Então, esse é o processo para você dimensionar a quantidade de tempo que vai ter no pacote, e ele já está vindo, como nós conversamos, das equipes que você saiu definindo. Porque, por exemplo, se aqui em revestimento interno, né? Revestimento interno, o meu padrão de trabalho é uma equipe de 2 pedreiros e um servente, automaticamente nesse pacote 7, ó, eu procurei toda a vida que for pacote 7, eu tenho 4 operários que comandam a produção, ou seja, 4 pedreiros. Se minha equipe padrão, preste atenção no que eu vou dizer, se a minha equipe padrão são 2 pedreiros e um servente, a proporção é 2:1, então o que eu estou dizendo é que se eu definir 4 pedreiros no pacote 7, quer dizer que eu vou ter 2 serventes. Então eu já estou definindo automaticamente aí a quantidade de operários que eu preciso por pacote. Se eu quiser, eu posso lançar na unidades lá no nome de recurso, a gente já aprendeu como é que faz isso nos vídeos anteriores. E com isso eu posso criar, a partir da linha de balanço, aquele meu cronograma de pessoal. Se você também pegar as informações que tem na composição, vamos só dar uma olhada de novo nas composições para revisar. Se você também pegar aqui as informações da composição, na parte de material, você pode totalizar e lançar no pacote, em função da quantidade, o total de cimento, aliás, o total de cola, né? Que você está usando, de massa cola para assentar, e a quantidade de porcelanato que você está usando, tá ok? Então, dessa forma, a gente consegue dimensionar. Muito bem, no próximo vídeo, vamos pegar essas informações com relação às durações das equipes e vamos lançar na nossa linha de balanço. Vamos lá.